o que vai pegar o calcanhar de vocês nos negócios. Porque, querendo ou não, vai chegar algum cliente para vocês que vai abrir um leque. Ou vai te dar 5 minutos para você apresentar o teu produto. Ou vai trazer uma realidade que você ainda não conhece. Ou ele vai te colocar contra a parede. Isso aconteceu comigo uma vez de um cliente. E eu não esqueci dessa história, por isso eu vou compartilhar com vocês. Eu estava, na minha cabeça, extremamente preparado para aquilo que eu iria apresentar. E no final, isso meia hora assim, de reunião, algo tranquilo, não era nada, você tem 10 minutos para fazer a apresentação, você tem o teu tempo. A gente já era cliente. E no contexto da apresentação, esse cliente me perguntou uma coisa no final. O tempo de entrega que você me passou de 15 dias é exato? Eu posso colocar isso na proposta de contrato? Que se você não me entregar esse produto dentro dos 15 dias, a responsabilidade e o custo é seu? E aí eu titubeei, como falou o paranense, né? Aí eu... Sabe quando dá aqueles só 3 segundos? Você dá uma distorcida e fala, e agora, né? E se não chegar? Eu assumo a responsabilidade? É um acordo? É um combinado? Eu sabia que entregava, mas eu não tinha 100% de certeza. E aquilo me fez perder um negócio que eu demorei praticamente 6 meses depois para conseguir recuperar. Então, algo que eu quero que você já leve desde agora. Jamais saia de casa para fazer negócio despreparado. Não tem essa do vai dar certo só no motivacional. Não vai dar. Não vai dar porque o cara vai apertar você. O cliente hoje ele está muito mais exigente do que ele já estava. A facilidade que nós temos hoje de informação, ela possibilita para todos nós buscar informação antes, perguntar, para saber se a pessoa está ou não preparada. Então não dá mais para você jogar o jogo de amadorismo. Ou você faz com maestria, e isso demora um tempo, e esse tempo não é todo mundo que está disposto a pagar, e é onde vai começar o desafio que eu falei antes, mental, que é o que a gente vai estruturando aqui com vocês. Então dentro do combinado você vai perceber que tem algumas questões que serão as nossas dificuldades. Aqui eu trouxe algumas para vocês conferir. Enxerga bem ali essa cor mais... Todos enxergam? Então eu trouxe algumas para destacar para vocês que são desafios que a gente vai viver no dia a dia. Depende muito de indicação. Quem de vocês que tem um negócio depende muito da indicação para que você tenha conversão? Vocês dependem dessa indicação. Show. Já vamos elencar os pontos, tá? Segundo lá, investe, mas não aplica. Quem de vocês que busca o conhecimento, investiu em algo e chega na hora de colocar em prática, você fala, eu não estou bom ainda, eu vou buscar outro recurso. E aí você vai buscar o próximo. Tem alguém que faz isso? Ou só eu que já fiz isso? Eu já fiz isso também. Paguei caro. Tenho muitas formações que eu fiz. Desde 2014 eu estou no desenvolvimento humano. Trabalho com isso há 11, 12 anos. Mais de 17 no meio comercial. Paguei muito curso. Fiz muitas formações voltadas ao segmento. Somos colegas de profissão. Sou treinador comportamental também, de formação. Atuamos com isso. E eu já gastei muita grana em algo que eu não coloquei em prática. Porque é uma fuga que a gente tem. Você fala para você mesmo. Formei. Legal. E agora? Agora é a hora da verdade, né? Agora você vai para a vida real, que é diferente da tua formação, do teu trabalho, do momento que você está. E esse peso bate na tecla. Você fala, peraí, eu vou fazer mais uma, porque eu preciso me preparar um pouco melhor. E nessa jornada, quando vê, passou 5, 8, 10, 15 anos e você não colocou nada em prática. Então você espera um resultado que não chega porque a pessoa por si só não aplica. Então isso acontece muito. Vamos para outra. Insegurança na hora da venda. Alguém se sente inseguro às vezes na hora de fechar o negócio? Nem fala, né? Só cutuca o colega e fala, doeu. Todo mundo olha para o colega do lado e fala, doeu. Só para nós fazer uma dinâmica, se vocês me movimentarem comigo. Aí, isso aí. Assim tá todo mundo vivo aqui. Bonitinho. Então sim, né? Nós temos esse desafio, todos nós. Vamos chegar num momento, enquanto você não tem o tempo de construção desse resultado, a gente vai sentir na pele. Agora, depois, não é boa a sensação de fechar o contratinho? Que o cliente assinou, ou o cliente manda para você no WhatsApp, só manda a conta, só manda o Pix.
Não dá até um arrepiozinho? Fala, ô, sexta-feira, ó, dinheirinho na conta, pedido fechado. Sensacional para quem trabalha com vendas. Isso motiva. Se tiver algo que motiva quem está construindo o resultado, é ter o resultado. É isso. Então essa é uma coisa muito boa. Não sabe a diferença, ó, não sabe diferenciar fora do preço. Isso é terrível. Um dado para vocês. Somente 10% dos clientes compram pelo preço. Fazem uma análise da carteira de clientes de vocês. 10% compra preço. 90% não compra preço. É valor, né? Sempre é valor. Valor, experiência. O que você proporciona. Não é preço. Podem fazer essa métrica dentro de cada negócio que vocês têm. Temos vários nichos, vários negócios. Abre essa estatística dentro do teu negócio e confere. Se passa de 10, olha, é muito raro. Chegar em 12 é o limite. É 8, 10% que comprou o preço. O restante não comprou o preço. E aonde que a gente se preocupa muito, às vezes, no dia a dia. Ou o teu time de vendas pode errar muito aqui. Ele quer fazer o melhor preço, a melhor condição. Ele quer entregar rápido, é a melhor entrega. Todo mundo, todo vendedor vai defender o próprio peixe. Eu tenho o melhor produto, a melhor entrega, melhor custo-benefício. O preço não tem igual no mercado. Balela, filho. Não dá. Tem gente que até corre nessas conversas, né? Tem gente que já é o gato escaldado, né? Ele tem medo até de água fria. A hora que ele escutou a conversinha, que soa aquela conversa do típico vendedor, falei, mais um. É bem fácil hoje para a gente ser rotulado como mais um no mercado. Então nós temos uma necessidade hoje muito grande. Acredito que todos nós aqui, a gente tem um desafio para quem precisa contratar pessoas. O colega está fazendo captação, né? Selecionando talentos. Tá difícil para você trazer uma mão de obra qualificada. Ou ter uma mão de obra hoje que fala apenas, eu estou disposto a aprender, só. O resto a gente treina. O teu produto, o teu serviço, você treina o profissional. Você fala, vem cá, eu vou ficar com você 60 dias, eu vou te ensinar tudo o que eu sei de 17 anos, você vai aprender. Você vai colocar para rodar. Você consegue ensinar, mas depende da pessoa querer aprender. E o resultado é uma questão de tempo. Já vou falar sobre, inclusive, esse tempo. Porque às vezes a pessoa ela entra no mundo das vendas e ela acredita que vai ter um resultado extremamente rápido. Eu acredito que aqui, no nosso cenário, né, litoral catarinense, deve ter uns 10 mil corretores, né? Brincando. Se vendeu para eles que era bem fácil ganhar dinheiro aqui. Ganhar, ainda falava assim, ganhar, né? Dinheiro se faz, é uma receita. Quem ganha dinheiro é o cara do semáforo, né? Uma instituição que não tem fins lucrativos, então eles recebem. Uhum. Criança pequena. O profissional, né, o adulto, ele faz coisas que muitas vezes ele não gosta de fazer. Porque é importante, porque é necessário aquilo ter um resultado. Então aqui se vendeu essa informação e minou de corretor. Mas quantos que realmente performam? Quantos que realmente têm resultado? Quantos que falam, eu tenho um negócio, eu fiz esse negócio dar certo e hoje eu tenho clientes que são fiéis ao meu negócio, que mantêm a minha estrutura de trabalho. Você vai contar nos dedos. Você vai conversar, eu converso com vários. 8 anos aqui na região, 10 anos, 15 anos, imobiliária de 20, pessoal que está no segmento, 20 anos, é 2 décadas. E ainda o cara está ralando ali para construir negócio. Então não é tão simples, talvez igual vocês já ouviram sobre. Então não é para desanimar ninguém sobre isso, né? Isso é só para vocês verem o quanto o cenário às vezes coloca uma realidade fantasiosa que na prática não é. Aí quando você entra no negócio, que você comprou aquela ideia, que você começa a executar, você cai na vida real, você cai na dificuldade, na dor de cabeça, no criar uma opção, no criar uma alternativa, no criar uma estratégia diferente, de validar isso no teu contexto. Você percebe como a lacuna abre muito? Abre muito, então é desafiador. Só complementando, dentro do que você falou do mercado imobiliário, isso aí é 1 ano e meio para o cara começar, entendeu? Justo. Não tem mistério, né? O cara tem que ralar, é a dor do crescimento. Se tu estiver disposto a pagar esse preço, Tá aí. a opção está aí, né? A questão é que nem todo mundo tem esse tempo. Aí é o que pesa, o tempo. E aí, deixa eu trazer isso logo que está ficando com isso aqui na minha cabeça.
Estou falando do tempo é uma terceira vez. Como que funciona? Isso é um dado real, estatístico, confirmado, vocês podem buscar essa informação. Quando você começa uma atividade, eu quero fazer um adendo até para vocês prestar atenção numa coisa. Tem duas, é uma coisa muito boa por causa do nosso sistema cerebral, como ele funciona, a ordem de funcionamento. Mas por outro lado, eu gostaria que você se questionasse, por um motivo. Quando você repete algo por um determinado tempo, você se torna bom em fazer aquilo, certo? Então se você não sabe hoje, vamos imaginar, todo mundo dirige aqui, todo mundo tem carteira, certo? Então todo mundo já sofreu para aprender talvez dirigir. Ou já pagou a aula de autoescola e você passou medo e o profissional lá também. Era muito duvidoso o que poderia acontecer, né? Se não tivesse aquele pedalzinho de freio na lateral, era um risco. Só que você aplica isso há tanto tempo, todos os dias, que você não percebe mais o que está fazendo. Só faz. Olha que legal que é. Você não sabe, então você está na área de vendas. Alguém aqui está menos de 2 anos na área de vendas? Menos de 2? 8 meses. Legal. É um desafio bom, né? Bastante. Boa. 8 meses. Mais alguém ou todos assim? Recentes, ok. Alguém tem mais de 5? Mais de 5 atuando em vendas? Ó, já tem um pessoal maior. Legal. Mais de 10? Ó, show. É mais fácil no período que vocês estão agora, quem tem mais de 10, comparado quando você tinha 3 ou 5 anos? Muito, né? Não tem nem como comparar. Essa é a questão. Quando você começa, pensa o seguinte, ó, o nosso sistema ele vai fazendo um processamento de dados e normalmente ó, o nosso corpo não foi construído para gastar energia. Por isso que é tão difícil você começar uma atividade nova. Por isso que é tão difícil você implantar uma rotina que foge do que é tradicional dentro do teu contexto. Porque não é hábito ainda. Então você demora. Ou o teu corpo ele tenta te sabotar. O teu corpo não, né? A tua mente tenta te sabotar para você não fazer. Ela vem te tirando daquele lugar. Quando você persiste, por que tem as métricas de 21 dias, 45 dias? Porque é um tempo que você vai trazendo aquilo para a tua realidade e se torna um hábito. Você começa a implantar aquilo com naturalidade. Quando implantou, o teu sistema vai falar para você, peraí, né? Esse cara começou a fazer. Então ele saiu de um estágio lá, o ponto A, e começou para o ponto B. Vamos imaginar que se demorou 40 dias. Dentro desses 40 dias, teu sistema entende que não tem por que controlar. Você já faz. Então ele tira essa pressão. É como se ele desligasse. Fala, peraí, ele está fazendo todos os dias, então deixa que faz. Para nós construir um resultado em vendas, também funciona assim. Mas você precisa aplicar 1000 vezes, ó, 1000 vezes que você precisa aplicar a mesma coisa. Então imagina que você começa 8 meses. Você não deve ter aplicado 1000 vezes em 8 meses. Então tem bastante coisa que ainda vai deixar dúvida. Ou você não sabe 100%, porque você não vivenciou o processo. Todo mundo repete comigo, para ficar fácil. Ficar fácil de entender. Vamos fazer diferente para vocês repetirem, ficar mais fácil. Ficar mais organizado. Repete comigo assim, ó. Se eu permanecer fazendo, terei maestria. Por este motivo. Ótimo. Se você permanecer fazendo, você terá maestria. Por esse motivo. Você vai se aproximar da repetição. 1000 vezes. Então, em 1000 vezes, você pode falar sobre vendas com tranquilidade. Você vai falar do teu negócio pausado, com calma. Você vai ser questionado. Você não vai titubear. Você vai levar na boa. Você já não fica mais meio que naquele... Não acontece mais, porque você aprende a lidar com a situação de tantas vezes que você repetiu. Primeiro ponto. Se você se permitir aplicar isso em 5 anos, 5 anos é o tempo de uma formação de uma universidade. 5 anos que você aplicar uma profissão específica, então em vendas, se você fizer isso por 5 anos consecutivos, você vai poder ser um dos melhores do Brasil. Sabe por quê? Porque praticamente ninguém é muito forte. A grande minoria está disposta a investir 5 anos em uma profissão.
Quer ver como piora? Tem muitos profissionais que estudaram 5 anos. Sobre vendas, os 5 anos não é só nas vendas, tem que ser naquele mercado, naquele produto, naquele serviço. Exato. Eu tive 25 anos de vendas e só me tornei, como nem você falou, com maestria quando eu fiquei 5 anos no mesmo mercado. Se você trabalha vendendo arame, 5 anos. Porque aí você tem 5 anos de experiência. E você vai ter diversidade de clientes, com realidades diferentes, com problemas diferentes, para você ter recursos para saber vender aquilo com maestria. É na profissão, exatamente. Quando você faz isso há 5 anos, estava falando sobre o exemplo do Brasil, né? O brasileiro tem muito isso, ó, estudou 5 anos, fez uma formação, aí ele vai para o mercado de trabalho. Daí ele reclama todos os dias daquilo que ele faz. E gastou, estudou, gastou, pagou, formou. Reclama todo dia do que ele escolheu fazer. Então o vendedor, ele não está só fazendo, ele está recebendo, sendo remunerado. E isso que é o charme do negócio. Se você faz e ele te gera resultado, maravilhoso. Quanto mais tempo você fizer, mais resultado você tem. O que limita? Se você não tem variável, se você não tem escala, se você não tem como melhorar a lucratividade do teu negócio, se você não tem como potencializar as vendas. Aí, infelizmente, tem situações. Exemplo, se você está dentro de um regime CLT, onde você recebe um valor dentro do teu mês, e não tem uma variável salarial, não adianta sonhar que você vai ganhar o dobro no próximo ano. Porque aí deve ter algum livro que eu não li, no Países das Maravilhas, que inventaram essa história, né? Porque quando você cai na vida real, ela não acontece. Aí você fica frustrado, então não é uma realidade. Então 5 anos muda o resultado de qualquer pessoa, ou para cima ou para baixo. Aonde que está o grande segredo que eu queria que vocês entendessem sobre tempo? Quando você permanecer fazendo um determinado tempo, preste bem atenção nisso. Ó. Quando você repetir essa atividade 5 anos, igual o colega até mencionou, você vai se tornar muito bom naquilo que você está fazendo. Sabe qual é o cuidado? Se quiserem anotar ou só lembrar, cuidado para você não se tornar muito bom em algo que você nem deveria ter começado. Essa é a que pesa. Olha de novo para o colega do lado e aí pede para ele, como é que tá? Como é que tá? Porque essa que é a bronca, né? Você, 5 anos investir em algo, se tornou muito bom. Odeia o que faz. Só que aí você já tem um certo resultado financeiro. Aí o bicho pegou. Porque para mudar, quando você tem um certo resultado financeiro, é muito mais difícil. Você fala, mas agora, acho que é melhor eu continuar mesmo não gostando, porque eu estou recebendo um valorzinho legal. O bolso ainda não está bem cheinho, mas ele está ficando legalzinho. Então você não muda, porque é mais complicado, é mais complexo. Você fala, agora eu vou permanecer. Então essas são as dificuldades que a gente vai encontrar. Além de muitas reuniões que às vezes não tem vendas, trabalha muito. Alguém aqui trabalha muito? Quem nunca, né? Nós somos frutos de trabalho, não é assim? Meu nome é trabalho e sobrenome é hora extra. Mas temos 2 coisas legais sobre tudo isso. Para todas essas dificuldades existem 2 caminhos. E nós vamos organizar aqui entre nós na sala em grupos. Tem um grupo que vai colocar aqui uma responsabilidade para vocês que estão do lado esquerdo da tela, né? No mundo. O problema de tudo. Nossa, nem pensei nisso, ó. Esquerdo, o problema está no mundo. O problema está no mundo, que lado esquerdo é para quem fala assim, ó, o meu problema do meu negócio é um mundo que não está dando certo. Não, o mundo não colabora comigo. Tudo é contra. Quanto mais eu me esforço, pior fica. Então o problema está no mundo. E o outro problema, a outra dificuldade, é culpa de quem? De nós mesmos. É sua. Nós temos essas 2 realidades. Isso faz só um pouquinho de sentido para vocês? É duro, né? Mas Mas a melhor opção, né? Se o problema está em nós, a solução também. Exatamente. Chegou no ponto de contexto fantástico. Se o problema está em nós,
A solução também. A resolução também. Aí vai muito de analisar para onde que a gente vai. Que é aqui que a gente vai dividir 2 grupos. Agora você pode olhar com calma, respira e vamos fazer uma análise, né? Nós vamos ter um grupo, que são os terceirizadores. Ah, mas ele adora colocar a culpa no coleguinha. Ou ele joga a responsabilidade então, para o mundo, né? Sabe, do mundo? Nossa, cenário ruim, o cenário está péssimo, o mercado não colabora. Não, pensa só, esse ano não é ano de prosperar. Não vai dar. Está todo mundo reclamando. Como que você vai prosperar se todo mundo reclama? E aí fica nesse looping. É aquele ser humano que é o poço da tragédia. Você para nele, acabou o mundo. Em 10 minutos você fala, eu não tenho mais o que fazer. Você cruza os braços e fala, ó, eu acho que acabou mesmo. Ele era a minha salvação. Acabou. E quando você chega no cliente que ele está assim? Aí você está assim, o cliente está assim, você pode ligar para o chefe e falar, ó, para tudo, vamos diminuir só o estoque, se continuar comprando, vão quebrar. E isso acontece. Só falo aquilo que eu já presenciei. Então você reclama, chega no cliente, o cliente também reclama. E aí você quer vender. Sabia que isso é uma estratégia do comprador? Quem já atuou, né, diretamente com compradores, aquele comprador nato, durão, esses caras, eu amaldiçoava eles no começo. Falava, que bicho lazarento, velho. Eu não tô aqui para matar ninguém, eu tô aqui para vender. Ele já era parceiro meu, pois toda vez ele castigava o que podia, né? Pega um recurso que ele tem, tudo na mão, assim, ele joga para ti, ó. Se você fizer, dá negócio. Infelizmente, se tu não pode, eu preciso comprar teu concorrente. Aí você tem boleto para pagar, né? E a meta, patrão? E a meta? Como é que faz com a meta? Você fala, vou ter que fazer. Aí você vem espremendo o teu recurso, né? Quando você fala, nossa, bom, vou chegar no meu limite, eu acho que agora dá. Aí ele fala, só que ó, eu vou ter que estender isso aqui com prazo médio de 42 dias. Você fala, não. Aí já caiu uma lágrima, né? Enquanto ele não vê o osso, ele não vai parar. Você fala, nossa, agora, e se eu fizer isso, o que vem depois? É quase isso, né? Só que você, naquela ânsia de vender, você cai nessa jogada. Círculo vicioso. É um looping constante, assim, o que ele faz. Eu demorei para aprender isso. Demorei mesmo. Porque ele precisa comprar. Negócio é isso. Todos nós que estamos aqui temos um negócio. A gente sabe que sempre é vendas no final de tudo. Sempre vai fazer negócio com alguém. Mas a maneira como você vai fazer negócio, ela não pode ser tão destoada igual normalmente é. Que a pessoa ela tenta te vender o tempo todo. Quer ver um exemplo prático? Isso, eu sempre uso esse exemplo, porque ele é muito legal. Você já foi numa loja comprar uma camisa, uma camiseta. E aí você pediu uma marca específica, aquela que tu gosta. Vestiu, foi no provador, falou assim, não tá legal. Não gostei, vou ver se tem outra. Aí você abriu a portinha, o cara falou, nossa, mas foi feita pra você. Você já sabe que é mentira, né? Você já sabe que a pessoa não está falando a verdade. De quem que é o interesse naquele momento? É do vendedor ou é do comprador? Do vendedor. A maioria tem esse tipo de comportamento em vendas. A maioria. E é por isso que não vende. Porque se não ficou bom, o que nós fizemos um combinado desde o início? Vamos jogar com honestidade até o fim? Vamos ser honestos. Ó, meu amigo, não ficou legal. Você gostou? Era uma pergunta. Você gostou? Não, não gostei. Você tem algum outro modelo? Pronto. Tenho vários modelos. Qual cor que você gosta? Você vai em busca para atender a expectativa de quem? Do cliente, não do teu boleto. Só que a gente demora para aprender com isso, porque você é sufocado pelo mercado o tempo inteiro. E aí vem uma coisa aqui, né, que é muito legal, ou do terceirizador, você vai pensando aí, ou do procrastinador. Porque quando você está apertado para fazer as coisas, você precisa justificar aquilo que você está fazendo. E é onde nós perdemos a linha principal. Então, falar sobre vendas é algo muito legal, muito complexo. E, ao mesmo tempo, é simples igual o painel de Jeep. É só fazer, só replicar. O resultado vai acontecer. É impossível o cara que está em vendas, está trabalhando,
está se dedicando, está fazendo um contexto diferente que não vai performar. Pode ficar bem em paz. Eu não sei o tempo, né, que você tem em relação à construção do negócio, mas não existe algo que não vende. Você parou para pensar? Tudo vende. Mas a maneira de vender é o que nós precisamos aprender a lidar diferente. Como que todos nós aprendemos a lidar com vendas? Ó, todo mundo. Muita gente, repete comigo. Muita gente. Poucos recursos. Ó, você entende? Automaticamente a gente colocou um nível na sociedade de competição. Então você está na frente do teu cliente, você sabe que ele vai comprar, ou de você ou de alguém. Mas como que você se mantém equilibrado, conversando com ele, sabendo que você tem conta para pagar, sem que você pressione ele para tomar a decisão? Essa linha é a mentalidade que eu estava começando a explicar para vocês, que a gente vai fechar ainda com ela, depois disso aqui. É essa linha bem tênue entre fazer um negócio, estando você alinhado com a expectativa de quem vai comprar o teu produto, ou você simplesmente querendo vender aquilo que para você faz sentido. Agora me conta você, é possível vender aquilo que você realmente quer? Sim ou não? Sim. Não. Às vezes vem uma vez só. Você pode vender uma vez, bem frisado. Imagina se todos nós aqui, umas 25, 30 pessoas, falar, não, amanhã, pensa no teu produto ou serviço. Amanhã você vai vender transplante capilar. Fala, não, hoje eu vou vender transplante capilar. E você sai para fazer isso. Ou você pega qualquer outro serviço. Hoje eu vou vender esse produto porque ele é o produto de maior valor agregado, é o que mais vai trazer comissão e é o produto que eu vou bater minha meta em 3 dias. E você sai na rua. E aí você vai apresentando para o cliente, sem saber se ele precisa ou não precisa. Você quer vender, você não pediu se o cliente quer, é a tua decisão de vender aquilo. Você entende que é contraditório a ideia de vendas? Que você tenta vender uma coisa que é boa para você, mas tu não sabe se é boa para o teu cliente? E o caminho sempre foi ao contrário? Mas da maneira que nos explicaram, que tem muita gente, pouco recurso, você fica desesperado e o desespero não vende. Tem uma regra de vendas. Quer ver como é bem legal? Olha para o colega do lado e dá um sorriso para ele. Só olha e dá um sorrisinho. Ó, olha e dá um sorriso. Essa é uma técnica muito boa de vendas. Porque isso você rompe uma barreira, né? Quando você tem carisma, carisma vende. Sempre. Você pode pegar o cara mais durão. Nem sempre você vai chegar no cara durão na primeira visita, segunda visita, e vai estender o sorriso, que você não sabe. Mas a tua fisionomia, estando mais leve, ela quebra um contexto muito grande. Você se torna acessível. E isso para negócio é muito bom, porque você cria uma conexão. Então você não está preocupado em fazer o negócio, você está preocupado em gerar uma conexão. Por que é tão importante falar sobre mentalidade, vende mais que técnica? Porque se você não gerar essa conexão, você não vai fazer negócio. Queira você entender ou não, não adianta. Alguém de vocês já forçou para vender e fechou o negócio? Isso, vamos fazer nesse formato. Alguém de vocês já forçou uma venda e vendeu? Alguém já fez isso e vendeu? Eu também já. Me diz das vendas que vocês fizeram nesse formato. Quantas delas que você não se incomodou? Que foi em paz? Que o cara pagou em dia, que ele não reclamou, não teve uma recorrência de problema, uma devolução. Aconteceu já com vocês isso? Todas as que eu fiz, que eu pressionei para vender mais pelo meu critério do que o cliente realmente precisava, foi onde eu mais arrumei problema. Mas aí também tem uma linha fina, né? Porque às vezes o cliente precisa disso, né? Daquela coisa que às vezes você deixa muito na mão dele. Você sabe, tem clareza para isso. Certo. Tem conhecimento técnico, sabe aquilo vai encaixar na luva para ele e você não faz isso. Cara, É aí que entra a técnica, né? Nesse fechar negócio, é aquela pergunta fechada. Se eu conseguir, imagina assim, ó, se eu tiver, vamos imaginar que é o desconto, é o parcelamento, é o jogo final do negócio. Quando é o jogo final, você vai direcionar sempre algo para fechar o negócio. Se eu conseguir X condição, fechamos o negócio, tem que amarrar ele no emocional.
Porque a hora que se você conseguir, ele fecha. Deixa ele apalavrado, ele vai. Se deixar aberto, fala, se ele perguntar um desconto e você não amarrar ele antes, fala, deixa eu ver se eu consigo. Aí você consegue, você sabe que às vezes tem, ou às vezes você vai buscar uma alternativa, né? Conseguiu o desconto, apresentou, mas não ficou legal. Aí você fala, não precisa nem ter buscado o recurso então, né? Mas não é perigoso trabalhar com ficar refém de margem? Porque normalmente se a gente agrega valor no nosso produto ou na nossa presença, a gente pode tanto mostrar a dor do cliente, porque se ele chegou até nós, ele tem uma dor. Então Exato. é só apresentar a dor para ele e mostrar que quem precisa dele, quem precisa da venda é ele, não a gente. Correto? Então, aí eu acredito, tipo, o desconto sempre é usado como um upsell ou vamos supor, última cartada, vamos te dar, você vai te tratar de forma exclusiva, aí você vai fechar comigo, mas acho que ficar refém de margem não é uma boa... Não recomendo. Não. Não. Inclusive, se você tiver um produto, né, ou um serviço que chega na linear, que o cliente quer comprar de você com preço muito abaixo, né, que às vezes você vai sacrificar a tua margem, espremer, apertar, vai entregar algo muito superior, às vezes, do que ele está competindo com você, melhor não baixa o preço. Porque o baixar o preço não vai resolver. Entrega uma outra opção. Nós temos que ter uma segunda opção, não baixar o preço do que a gente está vendendo. Imagina você pegar o teu produto top do mercado, o melhor que você pode entregar, e fazer o preço de alguém que entrega 30% a menos. Qualquer pessoa que tiver a quarta série um pouquinho forte, sabe que qualidade e preço não andam junto. Não tem como você ter as duas coisas. Não tem almoço de graça, né? Ou você paga o preço, o valor agregado, então você tem um preço a pagar para ter o resultado que você espera, o produto que você espera. Porque se você fizer isso com o teu produto, você vai jogar para baixo. Aí você vai sacrificar margem e você não vai poder entregar menos do que você prometeu. Então não é o recomendado. Falando numa situação onde às vezes vai ter um fechamento específico que o cliente vai te pedir ou um desconto final para ficar dentro do ajuste que ele tem de limite para fechar o negócio. Ou ele te pede um parcelamento a mais, um pagamento a mais, um fluxo de caixa que ele precisa, uma bonificação. Esse pequeno ajuste final ele seria uma estratégia, né? Pontualidade, né? Pontual. Uma regra de exceção. Não pode ser regra, né? É, a exceção da regra. Exceção da... Isso, aí fechou. Por exemplo, assim, não sei o teu negócio, mas a pessoa quer um desconto. Tá, mas quanto que tu vai dar de entrada? Tem que ser um valor expressivo. Depende do ticket, né? Isso, perto do desconto, senão não faz sentido eu pegar e dar desconto. Sim. O dinheiro no tempo ele muda, né? Sim, Justo. Um exemplo que é bom de dar é igual o vendedor de carro. Quem vende carro nunca vai jogar o preço na tabela, sempre joga para mais para fechar na média. Correto. Então, tu nunca vai trabalhar iniciando a negociação, o teu funil de vendas trabalhando em margem, e sim Não. o valor do produto. Ou saber qual é a dor do cliente para tu saber o que tu vai falar, né? E essa é uma realidade que todos nós deveríamos utilizar no negócio. Se você começa jogando o teu preço limite, você sabe que está no teu limite. Aí não vai ter o que você fazer, às vezes, no final ali do negócio, né? E alguém de vocês faz esse tipo de negócio? Começa do limite ou só tem um preço único e é aquilo? Já trabalhou? Acho que a maioria joga pra cima. Normalmente você já trabalha com uma margem de possibilidades. Você comentou também, eu acho que 2 ou 3 vezes, que às vezes o vendedor vai até o cliente e acaba que pensando no boleto, no bolso e tudo mais. Acredito que isso também seja uma das dores principais do vendedor, é ficar refém do salário ou da comissão daquele mês para aquele mês. Porque ele já vai funcionar. Porque diferente de uma pessoa que, por exemplo, claro que é difícil, mas a pessoa se preparar financeiramente, ter pelo menos um dinheiro ali para trabalhar, sei lá, no mínimo de 3 meses, 4 meses, Correto. 5 meses, ele consegue chegar numa negociação, consegue chegar num cliente muito mais tranquilo e às vezes até negar uma venda se não for lucrativa para ele. Porque se ele está pressionado, às vezes ele faz um negócio mal feito ou ele no desespero, pensando já nos boletos, como você disse aí, acaba fazendo um mau negócio. Né? Eu acompanhei muito profissional da área de vendas que perdeu o negócio por pensar com o próprio bolso. Isso é natural acontecer todos os dias. Às vezes o profissional ele não está preparado. E o que mais vocês vão ver a partir de hoje presta só um pouquinho de atenção quando vocês forem em algum lugar que nós também somos consumidores. Quando você entrar em algum lugar, estabelecimento, um restaurante, loja, qualquer lugar, pode perceber que o nível de profissionalismo é muito baixo. As pessoas não estão preparadas para fazer aquilo. Elas meio que só estão fazendo, é quase uma obrigação você entrar na empresa, na loja. É ruim o atendimento. E esse atendimento, ele baixa a performance do vendedor demais, demais.
Que a hora que você... Imagina você entrou na loja, o cara já te direciona. Ó, o que tem de promoção tá tudo aqui na direita. Você nem perguntou nada. Você só entrou na loja. Você não disse bom dia direito. Você nem falou o que você gostaria. Ou se tu foi fazer uma visita para vender alguma coisa para ele, né? Ele te direciona. É um ponto que às vezes o cara fala, eu não compraria isso. Então eu não vou nem mostrar para o cliente porque eu não compraria. Eu não vou oferecer isso porque, imagina, o que eles vão pensar? Eu não aprendi em casa a me vender como profissional. Você que falou, né, sobre aprender a se vender. Alguém de vocês aprendeu em casa a se vender como pessoa? Eu não aprendi. Também não aprendi. Eu aprendi com meu pai. Meu pai ele fez a vida toda dele de vendas, então por isso que eu tenho essa veia de Que legal. vendedor. Então, só que eu fico muito assim, todo vendedor ele tem que saber se vender. Só que muitas pessoas, como tu falou, até ficam focadas no salário. Sim. Eu trabalhando nessa área de vendas e tendo um vendedor que trabalha comigo, eu vejo que venda é performance. Então não tem como limitar um salário porque não tem como o cara estar se sentindo motivado em performar se ele tem um teto salarial. Então o vendedor Limita. não existe salário, o vendedor é comissão. É. Hoje, eu vou dar um exemplo hoje aqui dentro de Itajaí. Então, o ramo de container, ele é muito... É que nem corretor hoje. Aqui nem está muito cheio. O que acontece? Hoje eu tenho uma parceria com várias empresas, porque minha área firme mesmo é a produção. Eu dou apoio a várias empresas e tenho a minha. Eu tenho um escritório que formado agora em vendas. Certo. E o que acontece? Eu dou apoio, eu aprendi lá fora do Brasil e na Espanha, a forma deles trabalhar lá, que eles trabalham domingo a domingo, mas de uma forma, uma carga horária. E eu trouxe aqui para o Brasil uma forma de trabalhar para as empresas e apresentei, fiz parceria com elas e hoje eu tirei, porque os vendedores, eles vendem, estão vendendo e estão jogando em cima da produção, que é o prazo. Sim. Então o quê? Aí começa a atrasar, começa a encadear aquelas coisas e aí eles não conseguem. Então eu consegui trazer hoje eu consegui, tem 3 empresas hoje que normalizou a produção, conseguiu estabilizar e está junto comigo. Eu consigo atender todas elas e consegui trazer hoje para aqui também, porque a falta de profissional está longe. Sim, então eu consegui sim. capacitar, com todos que entram, eu estou capacitando, estou aprendendo. Posso Um mês, fazer- os profissionais já com 2 meses eles já estão já estão na profissão, executando, Exercendo. sim, Exercendo já a profissão. já fazendo e dando aquele adianto, aquela. Claro. Então foi Acho muito que toda propício. a frente de negócio, né, toda uma escala, né, a venda final, ela depende dessa base de produção. Se tu depende de produzir algo, você vendeu, não entregou, Você sabe porque lá atrás eu era vendedor. Eu sempre fui Ruim pra todo mundo. Eu fui vendedor há 25 anos atrás. Aí, quando eu vendia, eu trabalhava na área de comunicação visual. Quando eu vendia, eu vi que a produção mundial, eu fui inventar e ir para a produção, não saí mais. tá até hoje. Posso dar fazer um comentário? Sim. Eu tive oficina de automóvel com 50 colaboradores. Sabe quando que de fato eu comecei a crescer e não me preocupar mais com mão de obra? Quando eu abri uma sociedade para os melhores colaboradores que eu tive. Por que eu estou te falando isso? Para te dobrar, triplicar a tua venda quando é prestação de serviço, tu pega aquele cabrinha que veio lá do norte e tal, com uma mochilinha na mão, que não falta, que ganha um sacolãozinho por não faltar. O cara não tem nem a 2ª série completa, mas ele é um monstrinho para trabalhar. Ele tem um boleto, ninguém aqui é obrigado a motivar ninguém. O motivo é o boleto, a casa, calça plástica, esse é o motivo. Cada um tem que ter o seu. Mas o empreendedor, quando ele enxerga macro, e ele chama esse guri para o escritório e diz, cara, eu quero que seja o meu sócio. A inspiração que vai dar nesse moleque de dentro para fora, de empregado que a vida inteira foi, o pai ensinou assim porque ele foi vítima. De repente ele enxerga uma oportunidade de ser empreendedor, cara, você vai triplicar as suas vendas. Eu fiz isso com a oficina, deu certo. Lavação era um problema sério na oficina, lavar carro. E aí eu peguei o moleque e disse, cara, tu vai ser o meu sócio, então 50% é dele. Até hoje funciona a lavação assim. Ele trabalha sozinho, no final do mês, no final do dia o Pix cai na minha conta. Meio a meio. Por quê? Porque ele passou a ganhar mais e ele está motivado como empresário agora, não mais como... Dependendo do negócio que você tiver, isso é uma estratégia, né? É o gerente de luxo que eles chamam, né? Nenhum dos contratos meu. Hoje o que tem muitas empresas que estão abrindo modelos de franquias. Muitos. Barbearias franqueando, negócios de
que são de essas lojas de ponta de R$10, R$20, R$50, linha de perfumaria. Tem muita estrutura de franquia porque você se torna uma parte da empresa e paga os royalties. Então você tem um negócio. E muitos avalizam esse próprio negócio para você poder abrir ele e você tocar um negócio seu, então, pensando justamente na lucratividade. Por que a palestra se chama Viver e Lucrar com Vendas? Porque se for para você trabalhar sempre no limite da tua margem, você não vai ter lucro. Você vai ter o limite do limite. E todo negócio precisa dessa escala. Imagina você olhar para o teu negócio e perceber que ele está no limite de crescimento. Ou você busca alguma outra coisa, ou você vai chegar num estado praticamente de indignação. Fala, peraí, eu não tenho mais. Se eu não tenho como crescer, eu vou precisar fazer outra coisa. E isso pode acontecer com muitos. E tem muitos também que nem querem crescer. Por incrível que pareça. Parece uma realidade, mas o que vai acontecer? O cara vai procrastinar. É a segunda linha. O cara procrastina na hora que você realmente quer crescer. Ele sabe o que precisa ser feito, mas não faz. Você enxerga que o teu negócio chegou naquele limite, talvez de espaço, você precisaria ampliar, contratar mais pessoas, buscar mais recursos, mas eles falam, mas daí dá trabalho. E aí, o dar trabalho é uma forma de você sabotar o teu processo. Então você começa a abrir uma certa, ou terceirizar ou procrastinar dentro dos dois grupos que a gente está trazendo, é onde prejudica essa estrutura de negócio. Se você não está disposto a trabalhar mais para fazer o teu negócio dar certo, que lógica que teria, né? É obrigado o empresário ser escravo do negócio? Não. Essa foi uma coisa que eu acompanhei muito. Eu abri minha empresa em 2019, mesmo estando como gestor de outra empresa. Porque você pensa o seguinte, eu vi muitos profissionais de vendas que eles perderam praticamente tudo trabalhando com vendas. Viajava muito, fora de casa a semana inteira, longe da família. Teve um representante de Londrina que trabalhou comigo 10, 12 anos, que ele falou que se tivesse uma coisa que ele faria diferente, era não colocar mais o trabalho como uma prioridade. Porque criou 3 filhas, criou não, né? Viu a criação que a esposa fez, que ele não viveu daquilo. Ele vivia viajando. Então teve aniversário que ele perdeu, momentos especiais na escola, os primeiros passinhos das filhas, que ele não viu. E isso não volta mais. Nós temos uma coisa que vale todos nós se questionar. Aonde que nós estamos investindo no nosso tempo? E como nós estamos investindo? Porque quando você perceber, a vida ela passa rápido. A palestra de hoje de 1 hora, ela vai terminar, em breve. Acabou. Amanhã é outro dia, vocês vão para uma outra realidade, vocês vão construir os negócios, vocês vão tocar a vida de vocês. E entenda uma coisa, não é separado os negócios da tua vida pessoal. Eles andam juntos. E aí eu quero voltar no que eu trouxe antes você aprendeu a se vender de casa, né? Eu aprendi isso o dia que eu fui fazer uma formação em Porto Alegre e um facilitador me chamou na frente assim, de todo mundo e falou, eu quero saber 3 coisas que você é bom. Debate pronto. E aí, mesmo você tendo várias qualidades, você não consegue falar as qualidades que você tem. Parece que dá um branco, o joelho parece que vai sair fora da tua perna. Você fica tentando buscar o recurso e daí some as palavras, não vem, né, para te ajudar. Você fala, meu Deus. Ele falou, tá, mas é só 3. Ele falava, cadê o rapaz aqui? O que você é bom? Tá todo mundo esperando. Ele falou, todo mundo aqui, ó. Você não fala nada? Você não é bom em nada? E ele foi me pressionando, cara, que foi me dando um negócio. E comecei a suar frio na frente dele. Aí, beleza, ele viu que não ia mudar nada, né? Ele falou, seguinte, para todos vocês que estão aqui, aprendam a se vender. Porque primeira coisa, e isso em vendas, olha só, em vendas, levem isso com vocês. Em vendas, primeiro você é comprado. Em vendas, primeiro você é comprado. Depois você vai vender. E isso é uma regra, gente, que funciona em todos os lugares e você, conhecendo ou não tem problema. Você bateu o olho na pessoa, se você não curtiu, não foi com a cara. Não gostei. Simples assim. Não dá negócio. Só pode falar. Você pode entrar às vezes numa loja, você como consumidor, se tu está fazendo isso, tu nem percebe. Você olhou para a pessoa, não curtiu muito, o jeito que ela te atendeu não foi legal. Você não sabe por quê, não sabe o motivo, mas você não faz negócio. Isso funciona em todos os lugares. E aí eu comecei a olhar para isso
de uma forma diferente. Que realmente nós somos comprados primeiro e muitas vezes você vai ser comprado nos lugares que você for, pode ter certeza disso. E quando você é comprado, você é ouvido. Se você não é comprado, você às vezes não tem nem o direito de falar. Nem abrem o espaço para você falar. Nem permite que você fale o que você vende, com o que você trabalha. Então isso é extremamente relevante. Extremamente relevante. Mas talvez vocês se enquadraram aqui em algum desses dois grupos, né? Vamos seguir, não vamos pressionar tanto assim vocês. É só um dia, né? Só uma hora. Não é para tanto. Temos como inserir você em um outro grupo. Temos um terceiro grupo, que é o grupo dos protagonistas. Quem aqui de vocês acredita que é um protagonista? Que faz realmente? Temos os protagonistas? Olha aí, temos os protagonistas. Glória a Deus. Vamos lá, o que são os protagonistas? Os protagonistas são as pessoas, ou os profissionais de vendas, que eles vão fazer, se for preciso, 5 anos, para ter o resultado que realmente vale a pena. Ou a galinha inteira. Porque ele sabe que aquilo feito por um determinado período vai ter o resultado que ele precisa. Eu demorei para fazer. Eu bati muito a cabeça em relação a construir os negócios, a construir algo que realmente fosse sólido, que fosse palpável e que não gerasse uma frustração. E para muitos, isso vai tempo, 10 anos para você perceber. E quando eu fiz uma transição de carreira, eu tinha 16 anos em um negócio e mudei. E aí você fica pensando qual foi o legado que você deixou. E hoje à tarde, uma cliente de consultoria de empresa comercial, ela me falou sobre isso. Se eu morresse hoje, eu nem deixei um legado, ela me falou. Nem os meus problemas eu resolvi. Eu preciso mudar. Entramos nisso, né? Eu preciso fazer o que precisa ser feito. Aí uma grande oportunidade, né, meu negócio? Comprar container, alugar e ficar feliz. Justo. Acho que o mínimo, assim, o mínimo que nós vamos precisar fazer é dar certo. Nós somos obrigados a dar certo. Como uma regra bíblica, eu sei que aqui tem muitos cristãos, nós somos obrigados a fazer o máximo de dinheiro que conseguir enquanto estivermos vivos. Sabiam disso? O máximo. Não existe limite de crescimento. Não existe limite de generosidade. Não existe limite para quem trabalha com vendas. A não ser que alguém fala para você que tem um limite. Mas fala para mim se resolve alguém falar que você é limitado. Se você é um protagonista. Não resolve. Porque o único limite que coloca é quando você aceita que aquilo é uma verdade. Senão não tem um limite de crescimento. Você pode fazer por 5 anos. Mas aí talvez você fale, não, mas eu amo o que eu faço. É a minha paixão fazer isso. Então eu vou fazer por 10 anos. Por 10 anos fazendo a mesma coisa, você vai se tornar único naquilo que você faz e tu entrega tanto que é impossível você não ficar rico. Impossível uma pessoa que ama aquilo que faz e fica fazendo isso por um determinado tempo que não prospera, que não enriquece. Porque não tem como. Nós temos um exemplo, né? Todo mundo conhece Silvio Santos. Silvio Santos. Ficou rico, milionário, aos 60 anos. Ele trabalhou por 20 anos vendendo a própria imagem e vendendo seu produto para aí sim ficar rico. Esse é o exemplo que fica. Deixou legado. E se você for pegar hoje os bilionários, milionários, você vai ver que não são empresas muito antigas. São empresas de 10 anos, 12 anos, 15 anos. Fala 15 anos, 10 anos é uma década. Em uma década, eu falo para todos sempre, né, nas nossas formações, se a pessoa tiver 10 anos para investir em algo que ela vai fazer para o resto da vida, por que não? Por que não investir? Por que não fazer? Porque pensa na prática. Você tem uma habilidade, todos nós temos. Vocês são únicos em alguma coisa. Vocês podem ter certeza disso. Eu não sei o que, mas você é único em algo. Pode ser com vendas, ou pode ser no produto que você trabalha, naquilo que você escolheu fazer, mas você tem uma habilidade natural. Imagina você que é habilidoso fazendo aquilo, comparado com alguém que não tem habilidade. Um que ama fazer com habilidade, repetindo todos os dias. Tem como não dar certo? É impossível não dar certo. Porque você está fazendo todo dia uma coisa que você ama.
Então você faz com o pezinho nas costas. Aquilo que é um problema, você fala, problema. O exemplo bem típico é vocês pegar um problema hoje da atividade que vocês têm, que você já resolveu, e você precisa resolver de novo. Muito mais fácil. Você acelera pra caramba. Você fala, não, isso aqui já foi. É simples, porque aí essa parte do protagonismo ela vem junto. Você não fica negligenciando, você não fica arrumando um problema para cada solução. Você vai direto no que precisa ser feito. Então é impossível não prosperar. De verdade. Não tem como. Mas como que nós vamos fazer isso juntos para você estar aqui no próximo grupo? Como que a gente faz isso em conjunto? Nós temos como? Nós vamos fazer na prática. Nós vamos colocar isso agora em pauta. Falei que não ia ser só um bate-papo. Agora vocês vão receber aqui um material, que é o que está aqui. Esse mesmo material vocês vão receber em mãos, e nós vamos construir aqui, pelo menos, ó, isso aqui eu quero que você olhe primeiro. Você vai olhar primeiro para a identificação de um problema do seu negócio. Então nós vamos olhar para essa identificação, nós vamos olhar para um plano de ação. Esse plano de ação, ele vai nortear vocês em relação ao que nós vamos fazer. Lembra que lá no início eu falei para vocês, nós vamos sair daqui com 2 ações para colocar em prática amanhã. Lembra disso? Todo mundo? Nós vamos fazer esse projeto, então a gente identifica o problema, coloca o plano elaborado, identificamos também qual vai ser a meta pautada no problema e o resultado que você espera. E depois disso, eu vou compartilhar com vocês as 2 ações que nós vamos implantar amanhã, e a gente vai ter resultado amanhã. E aí vai vir o combinado que a gente fez para nós relatar aqui com vocês como que vai funcionar tudo isso. Vocês podem fazer, vocês estão em duplas, ó, pode fazer em duplas ou em trio, caso facilite aí para vocês, não há problema. Como que vai funcionar? Vou esperar só entregar para todos e a gente já faz. Como que vai funcionar? Qual alcanço lá? Ah. Aí. Você tem aqui? Aí, show! Como que vai funcionar? Vocês vão precisar identificar um problema que vocês têm. Por que eu quero que vocês executam algo? Porque nós temos uma probabilidade muito alta de voltar no outro grupo, do procrastinador, que é identificar o problema. Você identificou, eu tenho um problema, eu tenho algo que precisa ser resolvido, porém, eu não faço nada para resolver. Isso é de praxe. Tem muitos cenários que você sabe do problema e você aprendeu a conviver com ele. A gente não executa, a gente não faz nada para colocar em prática. Então identifica um problema dentro do negócio. Um problema que você tem. Tem uma descrição ali na folha, qual é o desafio. Ou o que está travando as suas vendas. Ali tem alguns exemplos. Então você coloca específico um desafio que você tem no teu negócio. Dependendo se for vendas, prospecção, margem de lucro, às vezes desafio com equipe, baixo engajamento, problema de retenção, falta de mão de obra, não bater as minhas metas, não concluir o meu negócio, falta de especialização, pode ser uma, ou falta de conhecimento. Pode relacionar pautado no desafio que você tem dentro do teu negócio. E pode ser para nós usar como exemplo e não travar muito o tempo de vocês. Após identificar, aí nós vamos para o plano de ação, que está aí. Pode colocar se tiver mais, não tem problema. Alguém tem algum problema já para relatar que gostaria de... Isso pode escolher, pode ser embaixo, né, dali. Esse aqui a gente deixou como um exemplo, né? Alguém tem algum problema específico? Mão de obra. Falta mão de obra? Então, beleza. Então, a nossa identificação do problema. Mão de obra. Deixa lá, então. Falta de mão de obra. Vai ser o nosso problema específico, né? Ok. Vamos relatar com esse teu exemplo, então, como nós construiríamos agora o nosso plano de ação. Esses próximos passos, vocês deixam para depois. E a gente vai fazer eles juntos. Quando você vem para o teu plano de ação, agora, ó, mão de obra, falta de mão de obra. Qual é o real problema dessa mão de obra? Então, o que ela causa hoje no teu negócio, essa falta de mão de obra? Crescimento.
Crescimento. Para o crescimento. Novas unidades, novas cadeiras. Ok. Vamos desenhar. Deixa isso escrito lá, tá? Senão eu vou esquecer aqui depois de tudo. Vou esquecer tudo que foi falado. Escreve lá o que ela causa então para você, né? Não, faz o seguinte, ó. Vamos fazer diferente. Coloca lá na tua meta o quanto essa mão de obra vai te causar o problema na construção do teu negócio. Você tem uma meta específica dentro desse negócio? Que depende dessa mão de obra? Tem. Para qualquer outra expansão que eu vou fazer, eu preciso da mão de obra para fazer. Né? Então ela vai interferir diretamente lá no teu resultado. No caso, é barbearia. Eu faço a parte de gestão, né? Tá. Então, eu preciso de mão de obra para fazer o serviço, que é o corte de cabelo e a venda ali dos produtos tradicionais. Né? Legal. Você forma ali o profissional da área, né? A gente faz isso também. Ah, vocês formam esse profissional para trabalhar. Ó, legal. Temos duas coisas boas. Tem uma brecha ali, a gente consegue estar expandido dessa forma, né? Aham. Demora um pouco mais para ele ficar profissional. Uhum. Uma pessoa, além de aprender a cortar, ele tem que aprender a vender, né? Correto. No nosso caso, ele não trabalha assim com corte, é sobrancelha, hidratação. Então o cara tem que entender. São bastante coisa. Bastante coisa. Então, Vai um tempo. Tempo, né? Vocês têm mais ou menos o tempo que esse profissional precisaria para ele estar, pelo menos, que ele dá conta de exercer ali a função? Conforme 6 semanas. 6 semanas está formado. Isso, em corte, né? Em corte, ok. A partir disso ele consegue dar conta sozinho. Legal. Ah, boa. Então dá pra gente fazer o seguinte, ó, deixa então escrito lá como que é a mão de obra. No 5W2H, nós vamos identificar quem que vai resolver isso. Quem não, né? O que a gente vai resolver, por que a gente vai resolver, onde. Então, se é algo que a gente vai conseguir trazer para a realidade, formar, ou se a gente vai ter que buscar profissionais fora. Quanto que a gente vai fazer, dependendo da necessidade que você tem. Quem que vai ser o responsável por isso, como a gente vai fazer e quanto vai custar. Então vai servir para todos o exemplo, né? Você vai fazer do mesmo jeito, já volto lá, tá? Você vai identificar o problema e vai trazer ele para uma realidade. O que realmente precisa ser feito, por que vocês vão fazer isso. Então você tem um problema, tá? O que você faz com o problema agora? O que a gente faz? Ensino, treino, capacito, busco mão de obra fora, ok. Então, por que eu faço? Impacto diretamente na expansão, teu resultado. Ótimo. Aonde que eu faço? No caso vocês treinam na própria empresa, né? Então, onde que você pode fazer? Resolver uma parte deste problema específico. Neste caso, né? Você vai trazendo para o contexto dentro da realidade que você está inserido no teu negócio. Então, eu tenho como fazer dentro da minha estrutura de trabalho. Eu tenho como treinar, eu tenho como capacitar, eu tenho como formar esse profissional. Depois pegamos outro exemplo também para diferenciar, né? Quando que você vai fazer isso? Quando que você vai fazer devido ao tempo que você tem para fazer. Então, quando que você faz? Você já faz isso. Sim. Já é uma atividade regular. Tem bastante aluno. Legal. No caso, não sai tão preparado para a performance que eu tenho hoje de barbearia, vamos dizer assim, né? Eu precisaria de profissionais qualificados já tempos e disposto a aprender a vender, a cortar mais, no caso, né? Ou nós vamos precisar pelo menos 6 meses para que ele tenha experiência. Para entender a quantidade e a frequência, né? No caso do meu por assinatura, faz média de 100 atendimentos no dia. Então, É bastante. Um pouco mais rápido. Ele consegue repetição. Quanto mais tempo ele está repetindo, em menos tempo ele fica bom em fazer aquilo. Isso é ótimo. Perfeito. Então, o quando depende disso, né? Se vocês vão fazendo entre essa relação que vocês têm, ou você tem como você buscar alguém para ajudar no processo de capacitação. Quem que é responsável por isso? Por formar esse profissional? Os dois. Então, dependeria de vocês. Legal. Como que vocês vão fazer isso? De uma forma que tenha o fluxo para esse negócio. Tem os cursos hoje que a gente vende na barbearia, né? E aí quanto custa? Patrocinado que atrai o aluno, vamos dizer assim, né? Uhum. E quanto custaria hoje para você formar esse profissional? Você pensando em capacitar ele para o teu negócio? Hoje o que eu faço normalmente? Eu já estou fazendo isso, né? Eu tenho um aluno que fechou comigo o curso, R$2.000 o curso. Finalizei, vai ficar um mês de treinamento com a gente está ensinando todas as nossas técnicas, nossos processos. E dia 25 ele já inicia trabalhando com a gente. Show. Dá 2 meses de 2 meses. treinamento mais ou menos, né?
Se nós for colocar, vamos pegar um profissional, se nós fosse colocar uma meta, pensando lá embaixo, ó, meta, resultado. Se nós for pegar uma meta para esse profissional para que ele entregue o resultado necessário para fechar essa conta. Ou pode ser 60 dias que ele vai estar atuando, ou nós podemos colocar os 6 meses, que é o tempo de retorno do investimento. Porque quanto tempo demoraria para ele ter, para ele pagar esses R$2.000 de investimento? Ele atuando no modelo ali de 100 entregas por dia. Se ele entrar, é o que a gente fala, né? Se ele entrar na barbearia hoje por assinatura, no primeiro mês ele paga o investimento dele. É rápido demais, né? É rápido. Boa. Então você pode colocar esse custo, seria lá os R$2.000. Esse é o custo bem simplório, né? Você está olhando só o custo de formação. É o custo básico, né? Vamos dizer assim. Daí, nesse outro mês que ele fica com a gente treina ele em tudo que a gente tem na barbearia, né? Perfeito. Processo, tudo. Então daí pega toda a nossa experiência com a barbearia e ensinamos para ele, né? Que a hora que você tem isso aqui organizado, ó, você volta lá na meta e resultado e você pode criar ela para cada profissional específico. Então você coloca uma meta pensando no quanto ele precisaria performar no teu negócio para chegar num resultado que você tem como ideal ali do processo. Então eu coloco uma meta, ele precisa produzir X para entregar esse resultado dentro da minha empresa. Então se você fazer isso vezes 5, vezes 10, vezes 20 pessoas que você precisa ter para melhorar a performance ou expandir o teu negócio, você consegue mapear melhor o que você vai fazer. Então fez sentido a linha? Problema? O que você faz, por quê, onde, quando, quem, como e o quanto que ele vai custar. Aí você traz para uma meta que você precisa, coloca uma meta estampada do que você precisa para cada um deles, pautada no resultado. Esse é o melhor caminho para você fazer. Porque você sabe exatamente, ó, agora eu vou fazer isso, o responsável é esse, dependo desse tempo, preciso 6 meses para ter X profissionais trabalhando no meu negócio. Se eu expandir a minha barbearia, vou abrir mais 2, eu preciso tantas pessoas. Então você sabe, se é tantas pessoas, então você tem o tempo necessário de formação, treinamento, para ele executar pelo menos o básico para você ter a expansão do negócio que tu precisa. Show? Alguém tem algum exemplo diferente, talvez, que é operação, serviço, outro negócio? Pode ser, tem vocês dois, pode ser. Vamos olhar. Fluxo de lead e contingente de estrutura. Fluxo de lead é o gargalo. O gargalo é o que acontece. Quando você escala no digital, então você atende o Brasil todo. Então o que acontece? Você tem um limite para atender cada telefone. Então você bota um telefone ou 2 telefones cada vendedor, em média o vendedor atende 120 leads, de uma conversão de 25% a 40%. Então em média um vendedor dá para fazer de comissão líquida 3.000 dias. 3.000 dias. Cada vendedor. Performando bem. Você consegue botar 4, 5 cada escritório e os caras lateraliza isso. Certo. Então, para mim, o problema é o seguinte. Como o trabalho depende muito do meta business, ele é muito instável. Então, certo. Ele demora ou a performar ou ele para performar do nada. Então, ou você tem já trabalha há um tempo, já com a mesma operação, com a mesma conta de anúncio, e você tem um fluxo já grande de lead que você consegue atender os anteriores, no dia que ele não performa, ou se você está começando zero, você simplesmente não performa. Então o vendedor fica sem a lead para atender. Então certo. Esse é o principal gargalo de uma operação de um call center, de um escritório. E fora a contingente de perfil, que, vamos supor, no momento que eu estou atende de 80 a 120, ele tem a possibilidade de cair um número. No momento que cai um número, tu perde todos os leads. E demora um dia para voltar ele com aquele número. Vai 24 horas para retomar. Tem que ter média de 20 a 40 números e de 3 a 7 contas, para não ter problema. Neste caso de escala digital, você vai depender de vários fatores, né? Exatamente. Vários fatores que são diferentes de quem tem, às vezes, um produto ou um negócio físico, em loco, ou que você faz externo. Ele vai mudar a maneira de você olhar para toda essa junção de possibilidades, ou até hoje, por facilidade de inteligência artificial, que ajuda, mas no negócio de limitação, vamos olhar como que daria para a gente trazer isso, talvez um pouquinho mais próximo, pegando a tua experiência aí do negócio, né? Você vai ter bem mais amplitude de informação. Então, o problema, a identificação, o problema seria esse, fluxo de lead. Fluxo de lead e contingente de estrutura. O que nós poderíamos fazer pensando neste problema? Tem algo a mais fora esse contexto que dá para encaixar? Aí você consegue terceirizar, porque tem empresas especializadas, agências que trabalham com isso,
e tu demanda, só que tem agências realmente que não são confiáveis e acabam te deixando na mão, que já aconteceu várias vezes. Você coloca o teu negócio em risco nisso, né? Exatamente. Então, o que tu consegue fazer isso? Tu mesmo se responsabilizar por isso. Então, o que acontece? Tu compra 50, 60 números e tu mesmo se encarrega de aquecer. Só que leva tempo. Um número para ficar aquecido demora 15 dias. É tempo, 15 dias. Então, tem que criar uma demanda e crescer de forma Você precisaria ter pessoas... Você já tem outras pessoas trabalhando com você? Então, o único formato seria ter número de pessoas para aumentar o fluxo de ligação, de negócio. Exato. Essa é a única maneira. Então, quanto mais pessoas tu vai ter, mais ligações tu vai fazer. Terceirizar, para você, pensando no negócio, ele é saudável? Pensando nesse risco, só um adendo antes. Entre você manter o que você tem hoje, pensando em melhorar a performance talvez do que você tem, ou trazer essa empresa terceira para aumentar esse fluxo de captação, qual dessas estruturas vai fazer mais sentido pensando no lucro e no crescimento do teu negócio? Aí eu acredito muito em estações. Vamos supor, no momento que tu tem 1, 2, 3, 4 call centers, tu consegue ter o controle. Mas no momento que a gente começa a lateralizar e escalar o nível de tu fazer meia milha mês, então a gente precisa terceirizar isso porque é muito lead, muitas contas e muitos vendedores. Então é obrigado a ter setores dentro da empresa que cuidam só disso, entendeu? Vamos jogar todas essas informações dentro do plano para ver se ela encaixa. Ó, eu tenho uma base de dados de mais ou menos aí uns 15 mil leads. O que eu faço? Eu também tenho. Eu tenho aí uns 6 aparelhos que eu uso, que às vezes bloqueia, aquela coisa toda. Aí o que eu faço? Eu tenho um CRM, então é aquela velha frase, tem muito lead bom dentro do lead frio. Então eu pego essa base de dados, coloco ali entre 80 e 120 leads, esquento num outro número, brilhou aquele número, daí eu entro com o meu. Sim, só uma terceirização do CRM, entende? Para não perder o lead. Isso, daí eu sei que ali dentro do meu aquário tem bastante peixe, entendeu? Então daí eu faço isso, só que daí dentro do CRM, porque eu já tenho essa base de dados, entende? Fora o pago que vem. Exatamente. É o principal problema de qualquer call center que trabalha com vendas, e isso eu estou falando, vamos supor, hoje eu vendo nutracêuticos. Então eu trabalho no público mais feminino. Então vamos dar um exemplo. Dentro do call center, se eu quiser fazer, eu posso abrir qualquer setor de qualquer comércio. Vamos supor, se eu quiser vender plano de saúde, inclusive, esse aqui é o meu sócio, a gente está com esse problema com esse dor de cabeça junto. Legal. A gente tem outra possibilidade, vamos supor, imagina tu ter uma empresa com vários setores, ou até mesmo plano de saúde, onde uma comissão é R$2.000. Então, um vendedor pode fazer de 5 a 6 vendas tranquilamente. Não, ele é muito bom, o negócio, realmente ele é bom. Tem esses gargalos que tem a porta de barreira, que é realmente tu não ficar dependendo de números ou de contingência, entendeu? Esse é o problema. Para consegue, uma outra pergunta então sobre isso, consegue ter recorrência do mesmo cliente dentro dessa lacuna de negócio? Não, então nós estamos muito bem em relação a isso, né? Nós vamos ter talvez um limite ali, porque isso vai depender também de uma estrutura terceira para conseguir aumentar essa base de captação para você ter mais negócio acontecendo em tempo real. Mas de uma linha, você vai conseguir ter 120, falou no dia, né? Se você tem 5, 8, 10 pessoas, limitou, 10 pessoas que estão fazendo isso, a tua base de dados ela aumenta. Só que para conseguir manter esse processo acontecendo, só o fator humano talvez não vai dar conta, né? Se faz esse filtro inicial, se usa algo para fazer? Eu tenho um bot. Eu não faço atendimento. Quem faz atendimento tem um funil de vendas automatizado. Então, enquanto meus vendedores só se preocupam em vender. Perfeito. O lead chega no pitch de venda, que é o funil 6, ele só liga e fecha a venda. Legal. Show. Vamos jogar ele dentro da nossa escalinha do 5W2H. Então nós temos o que precisa ser feito, né? Que é justamente olhar para esse negócio da captação, o fluxo, e o que a gente vai fazer. É olhar como a gente já chega, né? É olhar para o que a gente vai fazer relatado ao problema que nós temos. Depois disso, por que você quer fazer esse aumento? O que ele impactaria lá? Por que eu vou fazer isso? Você pode colocar o motivo aí. Por que eu faço? Bom, porque isso me traria X% de crescimento. Porque essa alteração vai dar um fluxo de negócio de, vamos usar um número só simbólico, 8, 5, 10%. Então você tem um porquê você faria, certo? Aonde que você faz? Aí que vai entrar todos os recursos que você tem sobre ou terceirizar, ou fazer você.
como que você vai olhar para isso aqui dentro do negócio. É a parte mais complexa, né? Por isso que dá trabalho de fazer. E principalmente quando você está olhando e chegando no teu limite do número ali que você tem para fazer. Aí tu depende de terceirizar, tu depende de mais pessoas, tem esse recurso que precisa, mas tem o fator lucratividade do negócio que também entra em jogo, né? Que dependendo como você estende, você diminui lucratividade, né? Eu acredito muito em métodos, porque acontece, todo negócio que é dependente de pessoas, vamos supor, eu sou o dono da empresa. Se o negócio é dependente de mim para ele estar funcionando, eu vou adoecer trabalhando. Sim. Então eu acredito em criar processos, porque quem não cria processos ou métodos não enriquece. Não. Isso... Enriquece, eu digo falar de 8 dígitos, 7 dígitos. Não, é fato. Entendeu? Quanto maior for o teu negócio, melhor o processo precisa rodar. A hora que você identifica e faz isso é justamente para nós criar um processo. Que quando você enxerga então a lacuna que está aberta, identifica quando você faz, quem que vai ser o responsável, se vai ser só você, se vai ter outra pessoa, se vai ser as 10 pessoas ou 15 pessoas, né? Como você vai gerir isso e quanto custa, você vai entender se vale colocar um processo que é justamente nisso. Quando você tem algo que está sendo feito, talvez olha para os outros negócios juntos, né? Tem muita coisa que às vezes a gente faz que ela não gera o resultado que a gente precisa, mas a gente continua fazendo. E quando bate nesse degrau, é a hora de nós olhar para aquilo que não está dando certo e começar a deixar de fazer aquilo e colocar mais foco no que está dando certo. Porque aí a gente vai conseguir fazer algo com menos tempo, menos recurso, com processo implantado e um resultado diferente daquilo que a gente tem. Mas é com processo, fato. Mas faz sentido no digital olhar para isso para você? Olhar a estrutura de como você vai implantar e quanto custa para organizar essa operação? Faz sentido pelo fato de tu ser obrigado a olhar, porque toda empresa tem um gargalo, toda empresa tem um calo. E é bom tu metrificar e trazer isso não só para o que está na tua mente, tu sabe que é um problema, e metrificar isso. O grande desafio nosso é chegar no ponto que às vezes limitou e você precisa tomar uma decisão. E o processo ele é implantado justamente quando dá errado, né? Você fez algo, deu errado, você implanta o processo. Você vai corrigindo, vai colocando mais etapas, né? Quando que a gente toma uma decisão bem difícil no negócio é quando chega no pior cenário. Ou que você não tem mais como fazer sozinho, você fala, eu preciso de ajuda. Então você busca essa ajuda para ter clareza do que você faz, implanta um processo novo e expande. Isso aí é Show? como se fosse um GPS, né? Porque o teu negócio sempre vai estar mudando com atualização, com tecnologia, então isso aqui sempre vai te dando o norte, né? Eu vou auxiliar ainda vocês com isso aqui, já vou falar em seguida. Esse é mais um diagnóstico médico. Vamos supor, é uma prescrição. Sim. Tu sabe que está dando errado, tu sabe qual que é a dor, qual que é a doença do teu negócio, tu faz se tu quiser ou não. Se continuar ali, vai ser um câncer. Esse é um ponto interessante, se não fizer, não muda nada, né? Agora, se tu enxerga que precisa fazer, vai mudar a realidade. Deixa eu só trazer um adendo. Vocês conseguiram identificar um problema? Conseguiram? Todos? Colocaram pelo menos essa linha, conseguiram fazer isso, acompanhando a linha? Sim? Então nós vamos fazer o seguinte, nós temos como, por isso que eu falei que ia ser diferente, ó. Feito isso, falei que nós jogaríamos, só para não estender muito, senão eu vou tirar muito tempo de vocês. Mas nós vamos estar juntos aqui no processo, então vai ficar legal. Como nós temos algo para construir, e eu quero que vocês implantem 2 questões amanhã, para duas alternativas, 2 ações para você implantar amanhã dentro do que vocês construíram. Talvez, vamos ver se no digital tu consegue olhar para essa estrutura ou não. Uma estratégia extremamente funcional para quem tem fluxo de negócio. Pegar a base de clientes antiga de vocês, amanhã, e ligar para esses contatos antigos. Você pode usar 2 métricas, ou os clientes de 3 meses, ou o cliente de 6 meses, que ele não teve uma recorrência no teu negócio. Esse é um cliente para a gente falar com ele amanhã, porque ele é mais fácil você converter um negócio com o cliente que já acreditou em você, na tua empresa, no teu produto, no teu serviço, do que o novo. Então essa é uma primeira estratégia, para a gente ver o resultado amanhã. É possível fazer isso? Ó, legal. Clarice, você atendeu ele bem. Se não... Preferência. Esperamos. Qual que é a segunda? Segunda estratégia. Você vai pegar, você olha para o teu produto ou serviço e vai ligar para o contato que é o teu contatinho.
o mais próximo de você. Pode ser o amigo, pode ser o colega, pode ser o conhecido, a pessoa próxima. Você vai ligar para ela e vai oferecer o teu produto. Essa é a segunda estratégia. Vou ligar para você, falar, amigão, eu trabalho com treinamentos de vendas e eu estou com uma oportunidade para o teu negócio. Você vai falar, não faz nem sentido, eu nem tenho time para treinar. No momento não vai fazer nenhum sentido para mim. Aí a dica é, você conhece alguém que tu poderia indicar para o meu negócio? Lembra que nós falamos lá atrás sobre indicação? Então você vai justamente fazer isso. Você vai ofertar para o teu amigo por quê? Porque ele é uma pessoa que tu conhece. Não se sabe se ele precisa ou não precisa do teu produto ou serviço. Mas ele pode conhecer alguém que precisa. Essa foi uma das coisas que eu já fiz muito e que para negócios ele dá muito certo. O amigo se sente valorizado que recebeu uma ligação. Não é mensagem no WhatsApp, né? Para isso tem que ser ligação, que é uma coisa rara hoje. Ligar. Pode falar. Posso contribuir aqui para você vender mais também? Por exemplo, se eu tiver com essa caneta lá, amanhã, na minha mesa, como é que eu vou saber onde que eu vou te encontrar aqui? Boa dica. Vamos anotar essa? Anota, né? Lembra aquele do WhatsApp? Anota. Tá com o Menegaso, né? Tem que ter Menegaso. Olha aí, ó. Cadê o Instagram? Boa dica. Eu tô deixando dinheiro na mesa. Eu vou passar para todo mundo até o final. Pode ficar tranquilo. Não vamos sair daqui sem essa. Até o final todo mundo vai ter meu Instagram, meu WhatsApp. Ele vai colocar um pouco de barra. Não, sensacional. Boa, ó, boa dica. Vale a gente também pegar essas informações e cada vez agregar, melhorar. Fez sentido fazer essas duas amanhã? Ótimo. Funcionou comigo muitas vezes. Agora no teu negócio digital vai ter que ser os clientes. Como que funciona? Como tem normalmente quando está rodando é muito lead, então não tem como fazer essa recorrência. É humanamente impossível. Não dá conta, né? Humanamente impossível. Vai Mas ter... é interessante. O que a gente faz isso muito é quando vamos supor, quando o anúncio está instável, você trabalha com o lead que está no funil. Legal. Essa instabilidade pode pegar justamente esse público para voltar a falar com ele. Né? Porque quando eu falo isso por quê? Quando a pessoa já conheceu, já contatou, já conversou, já teve um primeiro contato, a primeira barreira você rompeu. Se você investiu no tráfego, trouxe a pessoa para o teu negócio, ele já foi um investimento. Então você não tem mais o custo para fazer, basta fazer. E é uma forma de você explorar esse negócio de uma forma bem rápida, muito mais rápida, acelerada do que com qualquer outra. O que eu quero propor aqui para vocês disso aqui? Agora é a hora de ver quem realmente é o protagonista, que quer fazer de verdade. Nós vamos fazer amanhã e vamos definir juntos. Amanhã à noite, sexta-feira, que é já para dar na tecla, né? O sextou. É amanhã. Quem topar fazer esse desafio, essas duas estratégias, essas duas ações, amanhã à noite a gente faz uma chamada e uma call, então no Zoom, diretamente com quem topar o desafio, para nós validar o que foi feito, se deu certo, se não deu certo, e se não, qual é a estratégia que a gente vai colocar para rodar depois disso. Então você vai iniciar a semana com uma ação dentro do teu negócio que vai mudar essa realidade. Ela vai precisar mudar. É isso. Então estou aqui me dispondo também com vocês, ficando inteiramente aberto, para que a gente possa colocar isso em prática, para que você possa sentir o resultado. Por isso que eu falei que não ia ser só uma palestra, que eu quero ver vocês fazer algo que eu já fiz e deu certo, em proporções diferentes, né? Negócios diferentes. Acompanho muitos negócios hoje. A maioria deixa dinheiro na mesa porque o dinheiro está nos clientes que você já trouxe. É praticamente assim, ó. Eu fui captando todos vocês, clientes. E aí eu virei e eu estou captando clientes novos. Então eu esqueço que vocês estão existindo por um determinado tempo. Aí agora o que você faz? Você olha de novo para essa carteira de clientes e eu vou contatar. Porque eu quero voltar a saber. Você vai ver muitas coisas boas. Vou dar só uma deixa. Quem parou de comprar com você, tu vai saber o motivo. Isso é maravilhoso. Você vai saber o porquê que o cara não comprou. Seu atendimento não foi bom, né? Você vai descobrir nisso. E logicamente você vai fazer algo bem bacana e você vai sentir como é gostoso você ligar tanto para o amigo, tanto para o cliente para falar sobre negócio em uma sexta-feira. Vocês topam o desafio? Estão de acordo em relação a nós fazer isso? Fez sentido para vocês o nosso pequeno bate-papo de hoje?
Ajudei em algo? Importante saber se eu ajudei em algo, senão não valeu de nada nós ter vindo aqui. Ajudou em alguma coisa? Perfeito. Fico feliz e quero estender os parabéns por vocês terem tomado a decisão de estar aqui. Imagina o seguinte, ó, nós temos... Eu falei que deixaria uma oportunidade para vocês me falar com honestidade no final. Dia 27 e 28. Eu vou falar da oportunidade para vocês já entender e poder raciocinar. 27 e 28, Balneário Camboriú. 2 dias inteiramente falando sobre negócio e principalmente sobre todas as limitações que carregamos. Aí a gente vai na raiz. Por quê que eu falei sobre mentalidade? Então é a causa originária do problema, como resolver com dinâmicas de alto impacto emocional, com liberação sistêmica, olhando para todo o gargalo de quem você é, por essência, identidade. Então, trabalhou a identidade, muda comportamento e depois disso a gente vai falar sobre negócio. Aí a gente vai olhar para tudo isso. Sobre isso, vai ficar o Marcos, que está aqui. Então, para quem tem interesse e curiosidade, quer saber mais, diretamente com o Marcos e com a minha esposa Amanda, sobre 27 e 28. Se for dinheiro, você fala para eles, olha, eu não tenho dinheiro. E se for isso, você pode ficar despreocupado. É o menor investimento com o maior resultado que você vai ter. Nós não vamos se preocupar com isso. Eu quero que vocês cresçam. E a segunda, você vai falar, não gostei. Não fez sentido para mim. Não topo. Aí vocês falam para os dois, não gostei, não fez sentido, fechou, valeu. Essa oportunidade não existe porque ninguém foi embora. Então vocês têm essas duas. Aí vocês conversam, Marcos e Amanda. Agora sobre amanhã. Quem vai estar comigo amanhã, à noite? Vamos definir juntos um horário daí. Precisamos sair daqui com um horário amanhã que fique bom e flexível, que aí vocês vão aplicar isso amanhã e à noite a gente valida isso. E é o momento de nós tirar dúvidas. A gente conversa entre nós de novo, é mais um contato que a gente vai poder relatar aí problemas, dificuldades, desafios e ver como que eu posso agregar também para vocês em relação a isso. Quem que quer fazer isso, topa fazer isso e colocamos em prática amanhã. Qual horário fica bom? 19, 20, 21, 23 e 30. Ah, aí vocês me quebram, né? 21, 21. Quem mais que estará conosco? 21. Para quem está 21 é um bom horário? Fechou? Então, 21 horas. Pois, fechou. 21 horas, então amanhã à noite. Tá claro para vocês sobre isso? Tranquilo? Muito bom. Fechou até aqui então, gente. Olha aí. Estender para vocês, mais uma vez, minha gratidão por poder compartilhar um pouquinho. A gente estendeu até um pouco o horário. Peço perdão. Obrigado mesmo pela presença de vocês. Parabéns por terem tomado essa decisão de estar aqui. Espero que vocês levem um pouquinho dessa informação. Teremos coisas para construir juntos amanhã. Demais. Vou deixar... Eu preciso deixar meu Instagram, né? Tá. Como? Pede para seguir no Instagram, quem vai participar.